Aleluia, 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 aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa manhã. Fevereiro de 1905. Fevereiro de 1908. Fevereiro de 1921. Fevereiro de 1950. Março de 1958. Fevereiro de 1970. Março de 1992. Fevereiro de 2006. Fevereiro de 2023. Essas foram umas vezes que pequenos grupos de pessoas, 3, 4, 5 pessoas, resolveram, numa capela de uma universidade no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, ir ali, seja para orar, seja para adorar ao Senhor, com o coração tão rasgado e sincero, não querendo buscar benefício para si, mas querendo atrair a presença do Todo-Poderoso. Que foi algo tão tremendo, começando com um grupo tão pequenino de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E a presença viva e real do genuíno do Espírito Santo desceu naquele lugar tão grande, que a Universidade de Ellsbury já viveu todas essas vezes um avivamento. E agora em 2023 de novo, porque pessoas chegaram, não para buscar algo para si, mas para buscar a presença do Senhor. Não para chegar num lugar de adoração e querer abrir a sua boca, ou rasgar o seu coração e cantar algumas canções que nos movem na emoção, mas para querer cantar canções que falam sobre Deus, que falam sobre o Espírito Santo, que declaram os atributos do Todo-Poderoso e dizer com todo o coração e de pleno pulmão: Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor. Nada nos importa se não podemos ter conosco a Tua presença e o Teu Espírito, não queremos caminhar. Oh Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras? Queremos viver a intensidade do Teu amor, da Tua graça, mas do Teu poder. Queremos que o Teu Espírito venha e encha toda a terra. Queremos caminhar contigo, queremos fazer a diferença por onde passamos, para que as pessoas entendam que nós somos filhos e filhas de Deus. Queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, aleluia, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Nós declaramos porque reconhecemos a Tua santidade. Recebe, Senhor, na manhã desse dia o louvor e a adoração do Teu povo, que declara que Tu és santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Pai querido, amigo Espírito Santo, nosso companheiro e o outro Consolador, toma as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, para que o que nós viemos falar nessa manhã venha de Ti, do Teu reino, do Teu trono, e que possamos entender mais de Ti, do Teu reino, e entendendo, possamos avançar e expandir e trazer o governo de Deus à terra e implantar o governo de Cristo. Assim como está na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Nós queremos o Teu reino aqui, queremos implantar ele aqui, para que as pessoas vejam e vivam a diferença de servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Ontem, de noite, estudando um pouco a Bíblia no momento meu de devocional, eu me deparei com uma mensagem que já tinha até falado parte dela aqui na igreja. E aí me lembrei de outros textos que eu já tinha falado isoladamente em outros momentos aqui na igreja. E fui meio que juntando ali, compilando aquilo, para que a gente falasse um pouquinho nessa manhã sobre glória e presença de Deus. Agora, recentemente, eu tive uma oportunidade, comentei com o bispo Eliseu hoje de manhã ali na porta, de estar num lugar junto de uma pessoa que há um tempo eu tinha esse desejo no meu coração, mas não tinha nunca falado com ninguém, nem mesmo com a minha esposa. Há muitos e muitos anos atrás,
não sei se 10, 12 anos atrás, 14 anos atrás, não lembro. O meu pai recebeu de presente um livro, não sei quem já leu, quem já viu, chamado Evangelismo por Fogo, do evangelista Reinhard Bonnke, que hoje está na glória. Um homem que fazia cruzadas ali na África, e os cultos que ele fazia tinham 3, 4, 2, 5 milhões de pessoas. E quando se fazia o apelo, vinha-se 500 mil de pessoas, 300 milhões de pessoas se rendiam aos pés do Senhor. E quando eu vi a capa daquele livro e vi o nome daquele homem, eu falei, Senhor, um dia eu tenho um desejo de estar perto dessa pessoa. Porque o que o Senhor tem feito nele e através dele é tão lindo. Aprove ao Senhor que eu não conhecesse o Reinhard Bonnke pessoalmente. Ele já está na glória. Mas eu tive uma oportunidade agora nos últimos dias de conhecer e de estar presente num culto que estava ministrando o sucessor dele, o pastor Daniel Kolenda. Várias coisas me marcaram naquele dia. Como eu falei, tinha o desejo de conhecer o evangelista Reinhard Bonnke, não conhecia, ele já está na glória. E uma das pessoas da equipe dele chegou para mim e falou que, sabe aqui nessa igreja que você está visitando? Falei, sim. Ele falou, ele está enterrado aqui pertinho, o Reinhard Bonnke. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E a lápide dele no cemitério é a que chama mais atenção. Falei, sério? Ele falou, sério. Porque simplesmente está escrito, Reinhard Bonnke, ele pregou Jesus. Enquanto tem tantas coisas, a única coisa que ele se orgulhava é que ele pregou Jesus. E às vezes a gente tem tantas coisas na vida que a gente busca, tantos títulos, tantas posições, tantas conquistas. E a maior alegria desse homem é que ele pôde dizer e eternizar para todo sempre, naquele pedaço de pedra, eu preguei Jesus. Quando a gente entende que mais vale a pena buscar a presença de Deus do que qualquer outra coisa, do que os seus benefícios. Quando a gente entende que mais vale a pena estar olhando direto para os olhos do Senhor do que pelas suas mãos que podem nos estender e nos dar favor. É algo tremendo. E ali eu já estava impactado quando eu cheguei naquele lugar, quando aquele pessoa da equipe me disse isso sobre a lápide de Reinhard Bonnke. E quando a gente entrou naquela igreja, não é uma igreja muito grande, porque eles fizeram uma igreja pequena para que eles pudessem congregar os missionários quando estivessem naquele lugar, porque o propósito deles é enviar, eles são uma plataforma de envio de pessoas ao mundo para ganhar almas. E tinha um telão ali no fundo, e no telão estava dizendo qual era a meta da década. Acho que era 2025 a 2035, ou 2020 a 2030, não sei quando foi que ele começou a meta da década, mas a meta da década era para a colheita dobrada. Meta da década, colheita dobrada. E já é o Daniel Kolenda que ele começou a sucessão em 2013. Em 2017 ele assumiu totalmente o ministério. E a meta dele da década são 150 milhões de almas para Jesus. E quando ele projetou lá a meta da década, 150 milhões, eu falei, Senhor, dá estrutura, dá missionários, Senhor, para que eles consigam atingir. E logo na página seguinte ele colocou, almas já alcançadas, 82 milhões de almas. E às vezes a gente passa o nosso tempo e não entendendo que mais vale a pena a gente sair correndo atrás de almas para o Senhor, porque nós já estamos no tempo do fim. E quanto mais a gente conseguir angariar para o Senhor de almas, maior será o coral que cantará glória, glória, santo, santo, santo e aleluia para todo sempre. E quando a gente começa a entender isso e querer fazer a obra de Deus pelo fato simples de fazer a obra de Deus, de buscar almas, todas as outras coisas, aquelas que a gente não sonhou, não subiu ao nosso coração, será acrescentada, não que a gente queira barganhar, mas quando a gente faz por entrega, por amor e por serviço, vem. Eu fiquei impactado naquele lugar. Falei, Senhor, 150 milhões de almas, só colocou isso no telão. Aí daqui a pouco subiu um jovenzinho, pastor, todo na modinha, pastor Luquinha. Calçazinha apertadinha assim, rasgadinha embaixo de tênis. Ele falou, vou dar o anúncio dessa semana. E ali a gente estava tranquilo no culto, estava ali já orando, mas tranquilo. O anúncio que ele começou dessa semana foi projetando assim, Alemanha, 60 almas, Argentina, 30 e poucas almas, Uruguai, 12 almas, que eles tinham ganhado naquela semana, e foi. Meu irmão, quando chegou na África, cada cidade da África era assim, 80 mil, 70 mil, 50 mil. Naquela semana eles tinham ganhado tipo 800 mil almas.
Naquele momento que ele começou a projetar as almas que estavam sendo salvas, eu comecei a chorar, me joguei no chão, não consegui ficar em pé. Quando a gente consegue entender que mais vale a pena a gente entregar ao Senhor nossa busca, mais vale a pena a gente entregar a busca incessante pela presença dEle, fazer a obra dEle, amar e servir ao próximo, e a gente pode amar e servir da melhor forma quando a gente vai atrás de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, para que a gente possa restaurar casamentos, restaurar famílias, resgatar pessoas, resgatar sonhos. Vale muito mais a pena. Quando a gente entende que a gente atrai, quando a gente atrai a presença de Deus, e a glória de Deus desce e se manifesta no lugar com o qual a gente atrai a presença dEle, tudo que é ordinário se transforma em extraordinário. Vou repetir. Quando a gente consegue atrair a presença de Deus, e quando a glória de Deus cai e desce no lugar para o qual nós atraímos a presença de Deus, tudo que é ordinário naquele lugar se transforma em extraordinário. Na palavra de Deus está escrito em Êxodo 3, certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Repita comigo, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Toda vez que o fogo de Deus cai, toda vez que a chama começa a queimar, tudo que é ordinário vai se transformando em extraordinário, e quem está à volta não consegue ficar parado. Ele é atraído por aquilo, algo diferente, porque ele quer entender o que é que está acontecendo ali. Por que é aquele arbusto tão comum? Por que é aquele juntinho de mato com espinhos ali? Ele está queimando, ele está iluminando, ele está aquecendo, mas ele não está se consumindo. Eu tenho que ver isso de perto. Toda vez que a presença de Deus chega, todos que estão à sua volta são atraídos para ver o que é que está acontecendo ali. Agora a presença de Deus, para ela chegar, para a glória de Deus descer, depende de mim e de você. Se a gente não tiver uma intercessão, uma adoração profunda, se a gente não tiver tempo de busca, se a gente não tiver um tempo de qualidade de busca da Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir atrair a presença. Se a gente não atrair a presença, a glória de Deus não descer, a gente não consegue atrair as pessoas, a gente não consegue ver os ordinários sendo transformados em extraordinários. E passa a viver mais do mesmo. Ali, o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois o arbusto estivesse envolto em chamas. Embora tivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Verso 3, que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés, verso 4, se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Quando a presença de Deus chega, quando o fogo começa a queimar e arder, nós somos atraídos, nós precisamos chegar mais perto, nós precisamos ver melhor. Só que o que Moisés não tinha entendido ainda é que aquele fogo também ia aquecer a ele, o coração dele, e ele ia começar a queimar de tal forma que ele ia atrair aqueles que estavam perdidos, e ele ia começar a fazer a diferença em milhares de milhões de pessoas que estavam vivendo espalhadas numa terra que não era delas. Quando o fogo de Deus começar a queimar dentro de você, você vai começar a buscar aqueles perdidos que estão desgarrados pelo caminho e vão trazer ele de volta para a presença do Senhor também. Mas você tem que querer buscar a presença de Deus e querer ser incendiada por ela. Sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, a sarça seria um mero arbusto, seria um mero amaranhado de mato seco com espinhos. Eu e você, sem a presença de Deus e sem o fogo do Espírito Santo dentro de nós, somos apenas um bolo de carne, ossos, músculos e tendões. Nada mais. Que a gente possa entender que a gente tem que buscar isso todo dia. Moisés, ele estava confiante, ele conhecia aquela área, ele já estava ali há cerca de 40 anos trabalhando com seu sogro, servindo ali ao seu sogro. Moisés conhecia cada canto, cada rocha, cada palmo de areia daquela região desértica. Conhecia cada espécie de planta, cada arbusto, conhecia o que era uma sarça, conhecia o que eram os espinhos,
conhecia os tempos do dia, conhecia o clima, conhecia as árvores, conhecia tudo naquele local. Mas o dia específico que nós acabamos de ler, que Êxodo 3 se refere, provou-se um dia bastante diferente, provou-se um dia bastante incomum. Naquele dia, de longe, o arbusto já parecia muito diferente. Foi um fogo que engolia a sarça. E havia algo naquele fogo tão diferente, que começou a atrair Moisés para examiná-lo. A gente vê diversos relatos durante o verão, tanto aqui no Brasil e em outros países do mundo, quando tem árvore e arbusto que queimam com combustão espontânea, o sol é tão forte, incendeia, a árvore começa fogo. Então, para Moisés, que estava vivendo já há um tempo na região desértica, ele entendia que aquilo poderia acontecer naturalmente. Mas a forma que ele enxergava aquele fogo, não é um fogo comum. É um fogo diferente. E esse fogo instiga a minha curiosidade de chegar perto dele, porque eu quero entender por que ele está queimando diferente. Porque ele está queimando, ele está iluminando, ele está aquecendo, mas ele não está consumindo. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, Ele vai fazer queimar, Ele vai fazer iluminar, Ele vai fazer aquecer, mas não vai nos consumir. Tem gente que fala assim, não sei se eu quero buscar, porque vai ser uma consumição. Irmão, quando você busca o Senhor, não é consumição, é providência para a sua vida. Ele vai derramar mais em você, vai fazer você transbordar e você vai iluminar mais. Você vai aquecer mais. Você vai fazer muito mais e nada disso vai te consumir. Eu aprendi com um amigo querido, pastor também. A gente anotando algumas mensagens junto, insights, isso aqui. E ele chegou para mim assim e disse, jovem, por menor que seja a palavra, por menor que seja a inspiração, por menor que seja o fogo, a centelha, o que Deus te der, na primeira oportunidade de derrame, seja para 3 pessoas ou seja para 3.000. Porque quanto mais você der, mais Ele vai te dar. Quanto mais você der do seu tempo, quanto mais você der da sua busca, quanto mais você der da sua entrega, da sua presença, buscando a presença dEle, mais Ele vai derramar em você e vai fazer através de você. Falamos aqui de Asbury, 3, 4 pessoas que foram à capela para orar antes da aula. Teve momentos que foram pessoas para se confessar a Jesus. Uma menina foi para entregar a vida a Jesus e dar o testemunho dela. Quando chegou lá, Deus tomou o lugar. Ficou uma semana queimando em avivamento aquele lugar. Para vocês entenderem que uma pessoa com o coração disposto faz a diferença. Um pequeno arbusto, uma pequena sarcinha, pegando fogo, na região desértica, foi capaz de inclinar o coração de Moisés para ir até a sarça, ouvir o Senhor e resgatar milhares de milhões. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas aparições. Não despreze aquilo que você acha que, não, isso é muito pequeno para poder ver acontecer, irmão. Eu não gosto muito de ditado popular, não. Mas para quem é do Nordeste, já ouviu muitas vezes dizer, é o graveto que derruba a panela. A gente vai falar de graveto hoje mais na frente. Porque uma coisa é um graveto, outra coisa é um graveto na mão do Senhor. Uma coisa é um jovenzinho, outra coisa é um jovenzinho sendo usado pelo Senhor. Ele chega a ser rei. Não despreze os pequenos começos, busque a presença do Senhor, busque a glória de Deus para que ela se manifeste na sua vida e através da sua vida. Moisés já tinha visto fogo antes, como nós falamos. Tinha vivido no Egito, tinha vivido no deserto. Em ambos os lugares usavam fogo para cozinhar alimento, usavam fogo para iluminar, usavam fogo para aquecer, usavam fogo para fornecer calor, usavam fogo para purificar, usavam fogo para limpar as coisas. Não tinha um dia que se passasse na vida do pessoal daquela época, assim como na nossa também, que a gente não utilize a fonte de calor para alguma coisa, ou fogo para alguma coisa. E não era incomum ver um incêndio acidental, ocasional, em áreas desérticas. Era parte do ecossistema, era parte de algo que acontecia corriqueiramente, como acontece até hoje. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi um arbusto em chamas. O que chamou a atenção de Moisés foi que ele estava em chamas, mas não queimava. Ele estava queimando, mas não estava consumindo. Ele estava em fogo, mas não estava se acabando.
Queimava, queimava, queimava e não virava cinza. Queimava, queimava, queimava e não apagava. Queimava, queimava, queimava e continuava a queimar. E não se mudava a estrutura daquilo que ele conseguia ver. Porque o fogo do Senhor, quando ele chega, já falei, ele aquece, ele ilumina, ele nos purifica. Mas ele não nos consome, ele não nos destrói. Ele nos fortalece. Mas a gente tem que buscar. Assim como Moisés foi para perto para entender, a gente tem que se aproximar do Senhor. Para que o fogo dele venha nos purificar, venha nos encher, venha nos fazer novo. E venha nos encher de forma tal para que a gente possa sair reacendendo tochas, acendendo novas tochas. Que já estão fracas na sua caminhada ou já se apagaram. Anualmente nós celebramos na igreja a festa das luzes, o Hanukkah. E sempre no final a gente faz uma ilustração, que a gente acende uma vela aqui em cima, com a igreja toda apagada. E a velinha está iluminando aqui, onde eu estou, meu rosto. E todo mundo aí embaixo não está vendo nada. E a partir do momento que a gente começa a repassar aquele fogo, que a gente começa a repassar a luz do Senhor, ela vai iluminando e acendendo outras velas, que ilumina toda a nave, a gente fica iluminado da forma como você está vendo aqui, com luzes artificiais. Mas para isso acontecer, eu preciso repartir um pouco daquele fogo que Deus derrama na minha vida com você, para que você reparta com fogo com aquele que está do seu lado, e assim sucessivamente, para que a gente possa inundar de fogo de Deus o lugar onde nós estamos. Mas a gente tem que ter busca da presença de Deus, para que a glória de Deus desça. Precisamos buscar. Moisés, ele podia ver as chamas, Moisés, ele podia ver a fumaça, mas o arbusto permanecia saudável. Isso era algo que Moisés ou qualquer um queria ter tido tempo para ficar ali, verificar e admirar. Quantas vezes você já viu um arbusto em chama, uma árvore pegando fogo, ou um carvão em chamas? Você vê que ele vai ali e fica... depois vai apagando, mas aquele não. Porque quando o fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus, ele arde e queima, contanto que você queira estar buscando a presença diariamente. Mas o que a gente quer se concentrar é o que é que tornou aquele fogo diferente. Não foi por causa da sua forma, não foi por causa do tamanho, da proporção. Foi por causa que o fogo era o fogo da presença de Deus. E o fogo da presença de Deus, ou melhor dizendo, a presença de Deus transforma qualquer pessoa, qualquer ambiente, qualquer lugar, qualquer coisa, e qualquer que seja a coisa ordinária, com o fogo de Deus se transforma em extraordinária. Porque sem o fogo de Deus, aquela sarça seria apenas um arbusto cheio de espinhos, feita para secar, ferir, porque espinhos ferem. Mas ela cheia do fogo, ela servia para iluminar, para aquecer, para purificar, para cozinhar, para transformar. Entenda isso, quando você tem um pedaço de carne crua, seja de frango, de boi, de cordeiro, de qualquer coisa, de proteína, de peixe, e você passa ela pelo fogo, ela transforma de algo que não estava apto para ser alimentado, degustado, para algo que passa a ser apto para ser comido, e muito melhor que isso, passa a ser gostoso de ser degustado. E quando você transforma algo que passa pelo fogo, a nível de alimento, ele não só vai ser gostoso, mas ele vai te trazer substância, ele vai te trazer força para que você continue a sua caminhada. Então, quando o fogo de Deus começar a queimar dentro de você, ele vai começar a transformar você de dentro para fora. Você vai conseguir ir mais longe, você vai conseguir chegar mais alto, você vai conseguir fazer a diferença, porque você vai estar cheio, alimentado de Deus. Mas tem que buscar a presença. Tem que buscar a presença de Deus. Sem um fogo de Deus era apenas um arbusto, espinhos, causando feridas. Sem um fogo de Deus era apenas um arbusto entre uma dúzia de outros arbustos. Mas com o fogo de Deus, nós vamos ver em quais verdades espirituais aquilo se transformou. Com o fogo de Deus, a sarça se transformou em morada de Deus, porque Deus ali estava e Deus estava dali falando. Então, com o fogo de Deus, você passa também a se transformar em morada de Deus, morada do Todo-Poderoso. Com o fogo de Deus, o arbusto se transformou num porta-voz de Deus, porque o arbusto falou com Moisés. Então, com o fogo de Deus, você também vai se transformar num porta-voz de Deus. Você vai ser boca de Deus aqui na terra.
Com o fogo de Deus, o arbusto transformou em um lugar de pureza e de transformação. Com o fogo de Deus na sua vida, você vai transformar mais puro e você vai ser um agente transformador de vidas também. Com o fogo de Deus, a sarça transformou-se numa testemunha eterna. Com o fogo de Deus na sua vida, você também vai se transformar numa testemunha dessa, em o nome de Jesus. O fogo, ele queima, mas ele não consome. Não machuca a estrutura terrena. Ele brilha, ele ilumina, mas não se traz dor. Ele brilha, ele ilumina, mas não estraga a sua estrutura. Ele refina, ele purifica, ele ilumina, mas ele não te machuca. Falei que seria uma mensagem simples, rápida e direta. Estamos chegando ao fim dela. 1 Crônicas 13:14. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a arca do Senhor representa a presença de Deus. 1 Crônicas 13:14 diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed e Edom e tudo quanto ele possuía. Pense, se abençoar você e os seus familiares já é bom. Quando você busca a presença e traz a presença de Deus para a sua casa, se ele abençoar você e sua família já é bom. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele vai abençoar você, a sua família e tudo quanto você possuir. Se você trouxer a presença de Deus para a sua casa, se você trouxer a presença de Deus para o seu trabalho, se você trouxer a presença de Deus para a sua faculdade, para o seu colégio, se você trouxer a presença de Deus para a sua vida, aonde você chegar, o ambiente vai se transformar. Aonde você colocar a sua mão vai prosperar, aonde você colocar os seus pés, Deus vai te dar. Se você estiver cheio da presença e da glória de Deus. Assim como lemos em 1 Crônicas 13:14, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E ele prosperou, e a família prosperou, e os negócios deles prosperaram, porque sem a presença da arca na casa de Obed-Edom não prosperaria, mas porque ficou ali 3 meses, a presença viva e real, diferença chegou, multiplicação chegou, vida nova chegou, prosperidade chegou, restauração chegou. Porque antes disso tudo, a presença chegou. E para encerrar, eu vou ler um texto que está em 1 Reis 17, 10 e 14. Um texto que fala sobre a viúva de Sarepta. E Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Diga comigo, gravetos. 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 Preste atenção nisso. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. E lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas crente é folgado, irmão. Ele estava com sede e com fome, mas ele pediu água. Aí a viúva disse: vou lhe trazer água. Ele disse: aproveite. Traga pão também, não estava na pauta, ele queria água. Mas quando ele viu a bondade, traga pão também. Isso é crente, crente é folgado. Elias era muito folgado porque era profeta, né? Ele é mega folgado. Pode trazer água, por favor? Enquanto ela ia buscar, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão na minha casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Eu estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Preste atenção. A água ela sabia onde buscar. Um restinho de farinha ela ainda tinha na panela. Um restinho de azeite ela ainda tinha na botija, ou seja, os elementos primários para fazer a refeição, ela já tinha, era pouco, mas ela tinha. Dava para mais um dia, dava para uma refeição, ela já tinha. Antes da gente continuar o texto, eu já quero que você preste atenção e entenda por que ela já não estava comendo pão, já que era o último pedaço que ela tinha com o filho. Por que ela não tinha pão pronto? Por que ela não tinha pão pronto? Por que não tinha pão pronto?
porque faltava o graveto, meu irmão. Ela não tinha pão pronto porque faltava o graveto. Ela tinha um resto de farinha, ela tinha um resto de azeite. Mas não adiantava ela misturar o azeite com a farinha. Ela ia fazer um bolo de massa. Mas se não tivesse o graveto para trazer o fogo, não ia sair o pão. Então eu sei que você tem algo dentro de você. Pode ser muito ou pode ser pouco. Mas se você não sair para catar seu graveto hoje, não vai fazer diferença. Aquilo que você tem dentro de você, você pode julgar que é pouco. Aquilo que você tem dentro de você, você pode julgar que é pouco. Assim como ela julgava que era pouco. Eu tenho pouca farinha, eu tenho pouco azeite. Mas mesmo com pouca farinha e pouco azeite não tinha pão ainda. Porque para transformar, o agente transformador seria o fogo. Então aquilo que Deus já fez você nascer com você, os atributos e os dons que Ele distribuiu está dentro de você, não ache que é pouco. Se Ele não está fazendo a diferença é porque está faltando fogo para transformar. Começa a sair hoje, começa a catar graveto por onde você passa. Graveto no sentido espiritual. Senhor, eu quero catar graveto para que eu possa aumentar a intensidade do seu fogo dentro de mim. Porque eu tenho certeza, porque eu aprendi hoje que os seus atributos estão aqui dentro, que os seus dons estão aqui dentro, que a farinha pode ser pouca, que o azeite pode ser pouco, mas se o fogo for muito, Ele vai transformar. Quero muito de fogo de Deus na sua vida. Por isso ela saiu para procurar os gravetos. Estava faltando fogo, estava faltando presença. Eu não vou nem ler mais o texto, mas o texto continua dizendo que quando ela foi lá, ela catou os gravetos, ela foi para casa, ela fez, ela recebeu a palavra profética que trouxe. Ela não vai faltar. Nunca mais. Nem azeite, nem farinha. Agora aquilo que você tem dentro de você, que Deus colocou, se você colocar à disposição dEle, do reino dEle, e fazer o fogo dEle passar por isso, não vai faltar nunca mais na sua vida. Os dons, os presentes, as profecias, os sonhos que Ele te deu, se você colocar de volta na mão dEle para que Ele use. Saia hoje para catar os gravetos. Saia hoje para potencializar aquilo que Ele te colocou dentro de você. Saia hoje para procurar um instrumento que vai fazer a transformação dos dons e projetos que Ele colocou dentro do seu coração. Chega de se esconder atrás de desculpas, mas a farinha está acabando, o azeite está acabando. Faça o bolo de massa e procure o fogo para trazer transformação. Porque você vai ser diferença. Você irá fazer a diferença. Em o nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Levante suas mãos assim aos céus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã reunidos em Teu nome. Sem Ti nada somos, sem Ti, Senhor, para onde iremos? Nós entendemos nessa manhã, Senhor, que nós temos de Deus dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, que nós somos linhagem real, nação santa. Nós temos o DNA de Deus. Nós sabemos a nossa identidade. E nós sabemos, Senhor, que Deus é um Deus galardoador daqueles que os buscam. Ó Senhor, se aqui na terra nós somos pais e sabemos dar bons presentes, imagine Tu, que é um Pai celestial. Então, Senhor, vai colocando agora, amigo Espírito Santo, dentro do coração de cada pessoa que aqui está e de todos que nos ouvem nesta manhã e que nos ouvirão no futuro. Vai trazendo a lembrança agora, Senhor, aquilo de dom que você colocou no coração. Vai colocando agora, Senhor, aqueles talentos que o Senhor colocou no coração e na vida dessas pessoas. Vai mostrando, vai revelando, para que elas possam entender que ela tem de Ti, ela tem de Deus, ela tem do Espírito Santo de Deus. Elas têm novidade de vida, elas têm sonho, elas têm projetos. Elas têm, Senhor, dons e talentos. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço que você vá juntando esses dons e talentos dentro dessa pessoa. Vai misturando agora, em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, vai misturando, Senhor, esses dons e talentos. E agora, amigo Espírito Santo, vai descendo como fogo, vai descendo como fogo, vai descendo como fogo, vai descendo como fogo. E agora vai trazendo a vida. Ó Espírito Santo de Deus, vai chocando sobre isso, vai aquecendo os sonhos mais uma vez, vai aquecendo as palavras proféticas mais uma vez, vai aquecendo os dons e talentos mais uma vez. E que o Teu fogo venha agora queimar, que o Teu fogo venha agora incendiar e transformar isso e trazer, Senhor, de volta como alimento novo, como alimento sólido, como algo que vai sustentar os Teus filhos e filhas na caminhada aqui na terra, e que eles possam ter mais e mais, para que possam repartir. Agora, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, que eles não sairão daqui hoje como entraram,
mas completamente transformados pelo poder e pelo nome de Jesus. Ó, amigo Espírito Santo de Deus, vai enchendo os teus filhos e filhas dessa manhã. Vai enchendo e transformando os teus filhos e filhas dessa manhã. Vai trazendo agora um renovo. Vai trazendo fogo líquido do Espírito de Deus dos céus. E vai inundando a sua casa. Vai inundando, ó Espírito, o Espírito vai inundando. E agora, Senhor, nós profetizamos sobre as pessoas que aqui estão. Senhor, se alguém, com qualquer que seja a enfermidade dessa manhã, nós repreendemos agora em nome de Jesus a semente de enfermidade. Dizemos morra agora em nome de Jesus e declaramos palavra de vida em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, estéril nessa manhã, nós repreendemos a esterilidade, porque a Tua palavra, que é a verdade, diz: não se achará estéril no meu meio. E nós declaramos a Tua palavra nessa manhã sobre o Teu povo. E agora, Senhor, em nome de Jesus, unção de fertilidade e de multiplicação. Pai, em nome de Jesus, se há negócios que quebraram, se há negócios que se desfizeram, agora, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, e clamamos pelo Teu arrependimento se erramos em alguma área das nossas vidas, enquanto corpo de Cristo. Mas vem resgatando esses projetos, vai resgatando esses sonhos, vai trazendo a realidade. E agora eu profetizo, Senhor, que é uma igreja e um corpo de Cristo próspero em nome de Jesus, que vai avançar e fazer a diferença, entendendo que mais vale a pena buscar o Teu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus.